Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso penúltimo episódio de videocast das Alice Vogler desse ano de 2025. A gente está aqui com o pessoal da Arla Foods Ingredients, então sejam muito bem-vindas. Estamos aqui com a Bianca e com a Alicia, e ao meu lado a Thaís, que faz parte do nosso centro tecnológico das Alice Vogler e cuida da parte de lácteos por lá. Eu vou dar a oportunidade para a Bianca e para a Alicia se apresentarem, então, por favor, se apresentem e falem também um pouquinho do que é a Arla e o que vocês fazem. Claro. Bom, prazer estar aqui com vocês. Como a própria Deb comentou, meu nome é Bianca, eu sou hoje gerente de contas na Arla Foods, sou responsável ali pelas vendas e também pela estratégia de distribuição no Brasil. A Arla Foods, para quem não conhece, é a fabricante de whey, né, em sua maioria. É uma empresa dinamarquesa, multinacional, e que estamos aqui com o nosso parceiro para promover ainda mais nossas soluções. Ali? Então, prazer. Meu nome é Alicia Matias, eu sou argentina, eu sou formada em tecnologia dos alimentos e há 5 anos que estou trabalhando na Arla Foods Ingredients como Application Specialist. Eu dou suporte técnico para os clientes da região da América do Sul e agora fico como responsável do suporte técnico da Vogler. Quer falar, tá? Bem-vindas, meninas. Espero que a gente tenha um bate-papo super produtivo aí para falar sobre as novidades, sobre o que o mercado espera, qual vai ser o futuro aí das proteínas. É isso. Muito bom. Bom, o nosso tema de hoje é sobremesas proteicas. Sabor e nutrição andam juntos. E a gente está aqui para promover exatamente essa campanha nova, né, da Arla. Vocês trouxeram aí protótipos para a gente falar e debater um pouquinho. Mas eu gostaria de começar, né, o nosso bate-papo perguntando para vocês o que vocês acham que está impulsionando, né, o mercado de sobremesas proteicas no Brasil hoje? Posso começar, então, comentando referente a uma pesquisa que foi feita ano passado, em que mais de 79% dos consumidores na América Latina, eles estão buscando por uma sobremesa mais saudável, mais indulgente. Então, a gente veio agora exatamente com essa promoção, nessa campanha, que a gente vê aí que vai agregar muito valor e vai ajudar também muito essa busca do consumidor. Quando a gente fala de sobremesas proteicas, né, vem um grande desafio, principalmente para vocês, né, que são técnicas, do residual. A gente tem, às vezes, muitas reclamações, né, dos clientes, né, nos atendimentos aí diários, né, entre o comercial e o departamento técnico, sobre exatamente esse residual que a proteína muitas vezes traz. Mas o que vocês diriam, assim, que pode ser o maior obstáculo e o que a Arla, né, tem para oferecer para vencer esse obstáculo e não trazer, né, esse sabor residual, né, que muitas vezes é uma reclamação, né, como eu falei. Então, Pode falar? desculpe. Então, eu acho que o maior desafio tecnológico aí para fazer sobremesas proteicas também é a questão da estabilidade térmica da fonte da proteína que você vai escolher. Então, o nosso Nutrilac e o mesmo Lacprodão também são estáveis tratamentos térmicos, tanto que seja um processo HT ou pasteurização. Então, eles, desculpe, entregam as duas proteínas entregam um sabor bem indulgente. Uhum. Desculpe. Argentina, tá Fiquei tudo nervosa. certo. Pode continuar, tá Fiquei tranquilo. Tanto o Nutrilac como o Lacprodão vão oferecer uma fonte de proteína que vai ser também estável tratamento térmico, mas também saborosa. Você quer complementar alguma coisa, tá? Eu acho que hoje o maior desafio mesmo técnico é a gente conseguir promover aí uma sobremesa que realmente traga uma indulgência e um prazer de ser consumida, com a parte nutricional que todo mundo hoje procura, né? Eu quero comer uma coisa gostosa, mas não quero ficar acima do peso. Então, a ideia é que seja prazeroso, ao mesmo tempo nutritivo, né? Eu acho que esse é o nosso maior desafio, assim, para trabalhar com proteínas no geral, né? E a Arla traz toda essa tecnologia tanto de tratamentos térmicos, de quantidade de proteína para cada produto, mas, no geral, a gente consegue aí trazer uma indulgência em todos os protótipos que a gente desenvolve.
Eu acho que vale também salientar o quanto a gente vê hoje já no mercado, né, doces que têm a proteína ou que Sim, trazem sim. essa pegada saudável, mas que ao mesmo tempo não é saudável, né? A gente vai ver o número de calorias é gigantesco. Então, assim, a ideia realmente de trazer também esses protótipos, né, de sobremesa, exatamente também trazer um produto que seja mais clean, que tenha poucos ingredientes e que também não tenha um nível muito alto aí de calorias, né? Exatamente. Não precisa ser ruim para ser saudável, né? Exatamente. Essa é a ideia. A Uhum. Sem ideia é dúvida. consumir um produto saudável, mas que seja prazeroso também. Isso. Bom, a gente tá vendo aqui, né? Vocês trouxeram alguns exemplos pra gente, né? De protótipos que vocês estão fazendo aplicações lá na Arla. E aí o foco realmente é trazer, né, as proteínas. Mas eu queria saber um pouquinho, assim, quais são os desafios tecnológicos e até sensoriais que vocês estão enxergando aí, né, pro mercado? Que a gente tá vendo cada vez mais o teor de proteína crescendo, né, dentro dos produtos. Começou baixinho, né, 5, 6, agora a gente já vê 15, 24. E eu acredito que isso com certeza seja um desafio, né, para vocês do departamento técnico, de realmente ajustar, né, tudo isso dentro do protótipo para trazer realmente essa indulgência, né, no qual até a Tá comentou. Então, aí com Tá. relação aí à sua pergunta, sim, eu acho que cada vez mais o cliente está procurando conteúdos de proteínas maiores, e aí o maior desafio é que seja possível fazer essa sobremesa aí com o equipamento que ele já tem. Então, que não seja preciso fazer investimentos aí na linha própria deles. Então, aí, por exemplo, aí você apresentou, temos uma sobremesa que é um cheesecake que poderia ser feita aí numa linha de iogurte padrão. Então, aí dá a possibilidade para o pessoal que nem tem uma linha específica para sobremesas, para fazerem uma sobremesa bem indulgente, mas na linha que eles já têm. Uhum. Eu vi que vocês colocaram ali Nutrilac Protein Boost. O que seria o Protein Boost? É uma, uma marca aí que foi desenvolvida por pessoal da Dinamarca, do marketing aí, que tem a ver com as nossas linhas de Nutrilacs, que são as proteínas funcionais. A gente fala que são proteínas que são funcionais dependendo da aplicação onde você quer usar o ingrediente. Uhum. Ok. Legal. E como é que vocês fazem a fonte de escolha, né, para sobremesas? Por exemplo, a gente sabe que dependendo da aplicação da proteína, ela vai mudar totalmente, né, o sabor, né, toda a parte sensorial do produto. É, como escolher a proteína ideal para essas sobremesas e como isso vai impactar aí na percepção do produto? Fala pra gente, Alicia. Então, aí é bem importante conhecer aí qual é o brief do projeto que o cliente quer desenvolver da sobremesa e qual o conteúdo de proteína que ele quer atingir. Também, se ele está procurando que seja, por exemplo, triplo zero, uma sobremesa triplo zero. Então, aí a gente pode recomendar para ele a melhor escolha de proteína para atingir aí os objetivos dele. Só complementando aí o que a Alicia falou, a ideia é a gente sempre conhecer internamente o que o cliente precisa, o que ele quer, qual a necessidade dele e tentar se adequar da melhor forma possível com o que ele já tem. Então é importante tecnicamente que a gente entenda qual é a linha do cliente, qual a linha ele quer rodar, quais as tecnologias que estão dispostas na fábrica dele, para a gente poder indicar a melhor solução. Ali, explica pra gente um pouquinho sobre a diferença das linhas de proteína da Arla, né? O que é o Nutrilac, o que é o Lacprodam, para que serve cada um, a aplicação nas sobremesas. Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Sim. Então, a gente tem muitos produtos, muitos ingredientes aí. Por conta disso, é que sempre a gente recomenda entrar em contato conosco, porque assim, a gente pode recomendar a melhor proteína. Então, temos uma linha de proteínas que se chama Nutrilac. A gente fala que são proteínas funcionais, porque vão conferir uma funcionalidade específica no produto que você vai usar esse ingrediente. Então, pode conferir, por exemplo, uma textura leve, pode conferir uma textura maior, não sei qual, Sim. mais pesada. Eh, Aí, por exemplo, vai ter o sabor lácteo, mas também vai dar brilho. Tem diferentes tipos de características que pode conferir no produto. E aí depois temos outra linha que se chama Lacprodam. Aí
algumas dessas proteínas, a maioria dessas proteínas são isolados, e aí uma delas, que é a proteína que a gente está aí promocionando no conceito da gelatina pronta para misturar, aí é o 923, que é uma proteína isolada clear. Então, deixa o produto com a mesma aparência o que teria sem uma proteína. Fica, por exemplo, a gelatina transparente mesmo. Então, é uma característica aí desse ingrediente. Bia, eu Legal. queria fazer uma pergunta para você, principalmente por você estar aí, né, no mercado, na parte comercial, né, e enxergar muito mais essas oportunidades aí nos clientes, mas o que que você diria que são as principais oportunidades aí para a indústria de alimentos nesse segmento, né, de sobremesas? Eu acredito que hoje a gente chegou a fazer uma pesquisa, né, globalmente dizendo, já tem muitas sobremesas sendo lançadas em outros países. Aqui no Brasil ainda é muito escasso, né, essa procura. E eu vejo que tem muita oportunidade, né, porque o consumidor, como eu já tinha falado anteriormente, ele está buscando as proteínas. Então, quando a gente vai apresentar para o cliente, né, a gente traz muitos dados de mercado, a gente mostra exemplos do que a gente já vê acontecendo globalmente, né? E que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muito espaço para entrar. E assim, a alta pela proteína tá cada vez maior. A gente vê como isso é, com certeza, uma futuro, né? Cada vez mais. Então, acho que tem muita oportunidade aí. E é questão realmente de começar, né? A gente vê uma diversidade muito grande de produto aparecendo no mercado com proteína, né? Antes era só uma bebida, hoje Exato. a gente tá falando de sobremesa, de barras, Pães, de sucos, né? pães, snacks, enfim. Então não tá mais voltado só para o mercado lácteo como começou, mas hoje expandindo aí diversas oportunidades, né? Certo. Eu queria saber de vocês também o que que a gente pode esperar do futuro das sobremesas proteicas, em termos de ingrediente, tecnologia, posicionamento de marca. Queria ouvir de vocês todas. Acho que eu posso começar, então, comentando um Isso. pouquinho que é referente à lista de ingredientes, né? É exatamente aquilo que eu comentei, né? Que hoje a gente vê produtos proteicos no mercado, mas que tem uma lista de ingredientes enorme. Então, com as sobremesas, né? Com essas soluções, a gente ainda consegue também mostrar ingredientes que façam do produto ser clean label, né? Então, Sim. isso também chama muito a atenção do consumidor que está buscando por saudabilidade. Então, que está cada vez mais olhando para a lista de ingredientes, então acho que é uma excelente oportunidade aí também com a linha aí de sobremesas proteicas. Eu também estou pensando nas sobremesas que são 100% whey. Aí acho que também tem um apelo bem interessante para os consumidores. A gente já está vendo aí, começando no mundo de bebidas, aí esse interesse de ter esse claim de 100% whey. Então, acho que depois, na próxima geração de sobremesas, vai também ter esse apelo interessante. E para você, tá? Eu acredito que tem uma grande oportunidade aí, como a Bi falou, né? Hoje os consumidores estão cada vez mais olhando para a lista de ingredientes, está cada vez mais entendendo o que é a tabela nutricional. Então, isso está se tornando cada vez mais importante, tanto não só mais para quem treina, para quem tem aqui aquela rotina que precisava consumir whey, mas hoje acabou se tornando uma coisa coletiva, né? Todo mundo, mesmo quem não tá ali na academia o tempo todo, quem não tá treinando, procura uma certa saudabilidade, né? As mães acabam procurando para os filhos uns snacks mais saudáveis, o que pode, o que não pode oferecer. Então, tem aí uma oportunidade gigantesca e principalmente que traga a parte nutricional, né? Que não seja um produto tão pesado, que seja mais tranquilo de se consumir e nutricional. Fora que também com essas soluções que a gente está trazendo ainda a oportunidade do cliente trabalhar com simplesmente sem açúcar, sem gordura, sem Sim, lactose. Então, sim. assim, são coisas também que o consumidor procura, né? Então, tem toda essa pegada e flexibilidade, né, nas formulações que estão sendo apresentadas. É, Então, o que vocês diriam que seria o segredo para unir o sabor, a nutrição, né? No caso que a gente está falando aqui, porque as pessoas, né, de alguma forma, estão se alimentando, né, com esses produtos. Na sobremesa proteica, por exemplo, o que vocês diriam que seria o segredo para unir tudo isso? Alicia? Nossos ingredientes.
Usem Arla. Não, mas aí, mas falando, na verdade sim, tem muito a considerar para fazer uma sobremesa que seja saudável. Aí a questão que não tem açúcar, aí a quantidade de proteína, sem gordura. Aí, por exemplo, a gente tem o Bariolaki, que é um permeado de sódio nosso que aí pode conferir, por exemplo, a doçura sem precisar açúcar adicionado, o que vai fazer a diferença aí nas formulações, assim como a Thaís falou, a questão da indulgência, que a sobremesa tem que ficar saborosa. Ai, saborosa. So, yeah, é isso. Uma pena, inclusive, a gente não poder provar, né? Só tá vendo na tela, é verdade. Eu acho que uma coisa que a gente pode considerar é que o importante para a gente chegar num bom resultado é ter uma boa tecnologia. Então, independente da tecnologia do produto que você está usando, você ter uma tecnologia avançada de fabricação das proteínas, de aplicação no geral. Então, como a Alicia falou, é um conjunto de coisas, né, que ajuda, mas a gente está aí para isso, né, para um desafio técnico aí, mas contar com as tecnologias avançadas, estudos avançados, aplicações e diversas aplicações para a gente conseguir chegar num resultado satisfatório, mas é possível, muito possível. A gente já desenvolveu produtos muito bons, né? E aí são exemplos, né? A gente não pode provar, mas a gente conhece, sabe que são bons exemplos. Mas é isso, é importante entrar sempre em contato com a gente para poder ajudar da melhor forma possível. Vocês já estão enxergando uma movimentação entre os clientes, por exemplo, em pedidos realmente para essas sobremesas, né, mais saudáveis, mais indulgentes? Já enxergam essa movimentação? Vocês acham que ainda é uma coisa que tá mais tímida aqui, principalmente no Brasil, né? A gente, apesar de a gente já ter essas sobremesas preparadas prontas, né, nos supermercados, mas a gente, de certa forma, eu digo vocês me corrijam se eu estiver errada, mas a gente vê muito padronizada, né? Por exemplo, a gelatina, né? E eu tô vendo que vocês estão trazendo propostas realmente bem interessantes de outras funcionalidades, né? Cheesecake e tantos outros. Então, assim, vocês estão enxergando isso, né, lá no laboratório, quando chega o projeto para vocês? Ou isso ainda é muito tímido? Então, aí, eu sou da Argentina, eu já falei, mas aí temos no Buenos Aires uma planta piloto, onde a gente está fazendo aí testes o tempo todo para os clientes e já temos projetos abertos aí com os clientes, principalmente do Brasil, mas também vemos em outros países da região, como pode ser Chile. Então, eu acho que é uma tendência que já está começando, que já vai chegar ao mercado aí nos próximos meses, talvez. Então, eu espero que você já ai, não tarde para encontrar esses produtos na prateleira. Uhum. Sim, não, a gente já tem projetos em andamento, né? O mercado já está se movimentando bastante quanto a isso. A gente tem diversas opções de sobremesas que a gente tem de clientes diferentes. Então, um quer uma sobremesa mais cremosa, o outro um pouco menos, com algumas características específicas, geralmente ou zero açúcar, ou zero gordura, ou que não tenha lactose, ou o outro aceita a gordura, mas não quer. Mas enfim, eu acho que o mercado já está bem aquecido, assim, então a gente tem bastante projetos em andamento. Aqui no Brasil, principalmente, a gente adora um docinho, né? Brasileiro adora um docinho. Então, eu acho que a tendência é isso só aumentar mesmo, mas o mercado já está se aquecendo bem aí para ir para o caminho das sobremesas. Certo. Que mensagem vocês deixariam para quem quer inovar nesse segmento, né, de sobremesas? Eu acho que levando em consideração muito do que a gente tem falado, né, nesse podcast, referente à busca, né, do consumidor por um produto mais saudável, mas também pela demanda que existe no Brasil, pelo menos, assim, doce. Todo mundo quer um docinho depois do almoço, quer comer alguma coisa doce durante o dia. E aí ter essa facilidade, né, de poder pegar uma sobremesa e ao mesmo tempo não ficar com aquele peso de que, é uma sobremesa, vai fazer mal pra mim, não é bom, não é saudável. Não, é trazer realmente essa solução, porque vai ter proteína, vai trazer esse aporte proteico, que dependendo da dieta é necessário, vai ser saudável e vai ser indulgente. Então, assim, é um combo. Eu diria que é essencial. E para você, Alicia? Eu acho que
o consumidor está procurando o melhor dos dois mundos, aí da saudabilidade e também da indulgência. Então, eu acho que tentar de combinar isso numa sobremesa é o objetivo de que todo o pessoal tem que procurar aí, quem quer desenvolver uma sobremesa que seja gostosa. Uhum. Conte com a Arla com isso e também com a nossa parceira Vogler. É verdade. Exatamente. E pra você, tá? Eu acho que tem tudo pra ser um caminho muito certo, assim, né? Muito certeiro. Aqui, a gente vê aqui no Brasil, né? Que tem tendências aí que aparecem, né? Do nada e acabam explodindo. Eu acho que as sobremesas é um caminho desse. Como a Bi comentou, todo mundo quer comer um docinho depois do almoço, ou no meio da tarde, ou comer um docinho sem culpa à noite, né? Um sorvete sentado ali na frente da televisão, relaxando. Então, eu acho que sim, é um caminho muito extenso ainda a se percorrer, né? Tem muita oportunidade ainda, né? Muita janela no mercado que ainda não está aberta e que a gente pode abrir. E colocar a gente totalmente à disposição para ajudar nesses desenvolvimentos, claro, né? A gente já está estudando há um tempo, a gente já está trabalhando bastante para isso, para poder atender aí a expectativa do cliente da melhor forma possível. Eu espero que isso aconteça logo. Eu sou a pessoa que quero consumir uma sobremesa saudável. E que tem em todos os formatos, né? Exato, Não somente refrigerados, exato. mas também em pó, que é super fácil de levar pra viagem. Exatamente. Exatamente. Verdade. Bom, acho que é isso, meninas. Eu quero agradecer muito vocês, né, por terem topado vir aqui gravar com a gente esse episódio de hoje. Falar um pouquinho, né, a mais sobre a Arla. Esse é o nosso segundo episódio esse ano junto com a Arla, então é sempre um prazer recebê-los aqui. E deixar bem, né, aberto aqui para os nossos clientes também que estão nos ouvindo, que assim como a Arla, a Zélis Vogler tá aqui para suportar vocês nos seus projetos, comercialmente, e toda a orientação que vocês precisarem para o projeto de vocês. Vocês querem fechar com alguma coisa? Deixar algum recado final? Não, acredito que vai muito em linha com o que você falou, então é para contar com a gente, né? A gente tem toda a expert ali para poder ajudar em qualquer tipo de desenvolvimento dos projetos e agradecer por estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Sim, eu agradeço o convite para participar. Aí entrem em contato conosco. A gente pode dar todo o suporte que vocês precisarem aí para desenvolver uma sobremesa. Bom, eu quero agradecer também, principalmente a Dé pelo convite, mas as meninas, obrigada por terem aceitado esse Principalmente a Alicia, né, que veio lá da Argentina a pra Alicia gravar veio com a gente, falando em privilégio. português, né? Falando em português, Exatamente. exatamente. É um desafio ainda maior para ela, né? Mas Mas obrigada, meninas, e que contem sempre com a gente também. A nossa parceria aí já é super consolidada, né? Sim, Mas seguimos aí. Muito obrigada por vocês terem aceitado. então é isso, pessoal. Muito obrigada. E a gente se vê no próximo episódio aqui do nosso videocast da Zélis Vogler. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.